Essa arte é política, engajada, provocadora e divertida. Ao menos essa é a intenção. A Documenta foi criada em 1955 na cidade de Kassel, na Alemanha, e se tornou uma referência mundial. Realizada a cada 5 anos, ela normalmente reúne os artistas contemporâneos mais requisitados do momento. Mas a Documenta deste ano está diferente. Poucos nomes conhecidos, muitos coletivos artísticos e uma produção pouco vista no mercado de arte, mas que se declara dedicada a tornar o mundo um lugar melhor. Parece ótimo, não? E o que mais aguarda os visitantes? Klassischer. Antissemitismo clássico e evidente. Por essa eu não esperava. Eles são a mente criativa por trás da Documenta 15, o coletivo artístico Ruang Grupa, da Indonésia. O grupo foi criado na capital Jakarta há 20 anos, pouco após o fim da ditadura de Suharto. Em um país que passava por profundas transformações, o Ruang Grupa surgia como uma rede de apoio entre artistas. Desde então, o coletivo busca organizar exposições e festivais relevantes para as comunidades locais, sempre com o espírito de coletividade à frente do individual. A Galeria de Arte Fridericianum, em Kassel, é o prédio principal da Documenta, e ela deveria ficar a cargo de um coletivo asiático. Muitos apoiaram a decisão com entusiasmo, outros mostraram receio. E se a Documenta 15 virasse palco de uma provocação contra a sociedade ocidental, seu estilo de vida e seu mercado de arte? Somos um coletivo artístico da Indonésia do chamado Sul Global. Não viemos aqui para mudar nada, mas para trazer nosso melhor, o que consideramos o melhor das nossas práticas. E o que esperamos atingir é o mesmo que esperamos para a Documenta como um todo. Continuar experimentando formas de compartilhar recursos e de podermos cooperar de forma sustentável. O foco do Ruang Grupa e sua equipe internacional de consultores, portanto, não é a arte voltada para o mercado. Nem os grandes nomes, nem hierarquias. O coletivo também não se vê no papel de selecionar e fazer a curadoria de obras de arte, mas de convidar artistas que partilhem desta mesma mentalidade. Nós não comissionamos obras, não seguimos a abordagem clássica de curadoria. Ninguém do Ruang Grupa tem formação em curadoria. Quando nos chamam de curadores, não revidamos, mas nós não nos apresentamos assim. Parece tudo muito tranquilo e à vontade. Não fossem as acusações de antissemitismo que o grupo recebeu já meses antes da abertura da mostra. Alguns integrantes do coletivo estariam ligados à campanha BDS de boicote a Israel. E entre os artistas convidados a participar da Documenta 15, haveria muitos palestinos, mas nenhum israelense. Ao receber as críticas, a direção do evento se comporta como se as acusações fossem infundadas, apesar de ser consciente da responsabilidade alemã no combate ao antissemitismo. É claro que temos plena consciência da responsabilidade alemã nesta questão. Nós nos ocupamos do tema, assim como todos e todas as artistas envolvidos na mostra. Acontece que a proposta geral desta Documenta está voltada para o futuro e, por isso, o envolvimento com o passado alemão não esteve em foco. Em junho de 2022, a Documenta abre suas portas com um grande evento. Quer dizer, então, que todas as críticas caíram por terra? Até o último minuto, os artistas do coletivo Tarimpad trabalham nas figuras de papel machê na praça central Friedrichsplatz, onde após a cerimônia de abertura é pendurado o mural People's Justice, Justiça do Povo. Com 9 metros por 12, o painel faz referência à ditadura de terror do presidente Suharto na Indonésia e aos apoiadores internacionais do regime. Entre eles, o serviço secreto israelense, retratado com os piores clichês antissemitas.
um soldado com cara de porco e um judeu ortodoxo exibindo caninos salientes e uma suástica. Um escândalo. Diante da reação pública, os artistas inicialmente cobrem o painel. 2 dias mais tarde, ele é removido pela organização do evento, sem conversa prévia com o coletivo, que se sente atropelado e abandonado. Ficamos chocados. Não esperávamos que em um país desenvolvido acontecesse o mesmo que temos experimentado em países em desenvolvimento. Isso mostra que não há diferença na forma como as pessoas veem a arte. Que quando há um assunto delicado, não há diálogo, nada. A arte é sempre atacada primeiro, sem diálogo. Ada isu-isu sensitif, kemudian sebelum ada dialog dan lain-lainnya itu kemudian harus dieksekusi dulu. Tanpa harus ada dialog. Por fim, o assunto até então evitado veio à tona. A acusação de antissemitismo, já anunciada meses antes, foi parar na imprensa internacional. Mas diante da perplexidade da opinião pública, ninguém assume a responsabilidade pela situação. Como algo assim pode ocorrer no país no qual é mandatório suprimir qualquer forma de antissemitismo? Uma resposta que o presidente do Conselho Central de Judeus na Alemanha ainda espera receber. Para mim, antissemitismo é misantropia, seja na Indonésia ou na Alemanha. Infelizmente, existem países nos quais estereótipos antissemitas e anti-Israel são comuns. Num lugar como a Alemanha, com a história e a responsabilidade que o país tem, isso é absolutamente inaceitável. Ainda mais com dinheiro público, é inaceitável que se financie exposições com conteúdo antissemita. Meron Mendel é teuto-israelense e diretor da instituição Anne Frank, em Frankfurt, voltada para o combate ao racismo e ao antissemitismo. Diante do escândalo de estreia da Documenta, ele logo se oferece como consultor para ajudar a identificar possíveis obras antissemitas da mostra. Estamos diante de um desastre, e numa situação como essa temos que olhar para frente. É claro que em algum momento teremos que ver o que deu errado. Mas agora precisamos ter uma abordagem construtiva para identificar e observar as obras problemáticas. Mas por semanas ninguém se mostrou realmente interessado na proposta. Em julho, Meron encerra a cooperação. A direção da Documenta se abstém de comentários, mesmo quando outras obras da mostra são classificadas como antissemitas, como por exemplo a série Guernica Gaza. A série do artista palestino Mohamed Ahavad exibe fotos de soldados israelenses transformadas em clássicos da história da arte. A obra em si é, na verdade, mais anti-Israel do que antissemita, mas o título, uma referência ao bombardeio nazista da cidade basca de Guernica em 1937, cria uma associação com a política de ocupação israelense, uma distorção normalmente empregada na narrativa de extremistas palestinos. E os constrangimentos seguem. Desenhos que retratam soldados israelenses ameaçando uma criança são encontrados na mostra de um arquivo da Argélia. Mais um caso de antissemitismo? A Documenta diz que não e coloca um texto explicativo ao lado dos desenhos. Nele, o coletivo de artistas enfatiza que se trata de documentos históricos e que não se pode equiparar crítica política à ocupação israelense com antissemitismo. Em outro local, o coletivo Filmes Subversivos expõe filmes da propaganda pró-palestina dos anos 60 a 80, filmes nos quais as forças de Israel são apresentadas unicamente como agressoras. Em nenhum momento há explicações sobre a origem ou a autoria dos filmes. Há 5 anos era inimaginável que algo assim pudesse acontecer, mas atualmente se ouve falar cada vez mais de situações desse tipo. Por isso é muito importante que a sociedade, a política, a mídia e a cultura façam resistência. Quando penso que ainda hoje a Documenta possa dar espaço a terroristas palestinos em um país que há 50 anos sofreu o atentado das Olimpíadas de Munique, é inaceitável que se dê espaço a terroristas palestinos.
Diante da pressão da opinião pública, a diretora-geral da Documenta deixa o posto. Alexander Fahrenholtz, que 3 décadas antes já havia trabalhado na gestão da mostra, assume como diretor interino, mas também ele não quer assumir a responsabilidade de vetar obras e deixa essa decisão a critério de um conselho de especialistas convocado às pressas. O único consenso absoluto e imediato é de que não pode haver antissemitismo na Documenta. Isso está claro. A questão é definir o que exatamente isso significa. Eu acho muito produtivo que tenhamos essa discussão, porque ela existe também dentro da própria comunidade judaica. Fato é que dentro da comunidade judaica há muitas pessoas que se sentiram agredidas e até mesmo feridas pelo que aconteceu em Kassel. Verstört oder gar verletzt fühlen und davon abgehalten werden, Kassel zu besuchen. Parece que entregar a curadoria a um coletivo de artistas que não se definem como curadores talvez não tenha sido a melhor estratégia. Ade Darmawan se desculpa publicamente em nome de todo o Juan Grupa. Mas mesmo assim, ninguém assume a responsabilidade. O coletivo vê o escândalo e as acusações de antissemitismo como uma sensibilidade particularmente alemã. Mas os artistas temem por sua reputação. A crítica nas mídias, tanto as tradicionais quanto as sociais, não para. Na cena cultural indonésia, a questão do antissemitismo raramente é ouvida. Então, nós não sabemos exatamente, em detalhes, o que essa discussão envolve, ou se há alguma legislação específica na Alemanha sobre toda essa questão. Como viemos da Indonésia, tudo o que descrevemos como violência estatal alude ao que conhecemos de lá. Podemos dizer claramente que Taring Padi não é antissemita. Taring Padi apoia a diversidade, porque isso também é uma questão de direitos humanos. Afinal, há mais de 20 anos, Taring Padi e seus colaboradores se engajam justamente por essa causa: direitos humanos, diversidade, combate ao racismo, defesa de minorias, democracia e liberdade de expressão. O coletivo se identifica como artístico, mas também como ativista, e se vê profundamente agredido pelas acusações de antissemitismo. Um grupo de especialistas é formado para avaliar a questão. E 2 semanas antes do fim da mostra, em setembro de 2022, o resultado é divulgado. Está claro que os sérios problemas da Documenta 15 consistem não só na apresentação de obras isoladas, com imagens e conteúdos antissemitas, mas também na estrutura organizacional e curatorial que permitiu a instalação de um sentimento antissionista, antissemita e anti-Israel. Os especialistas solicitam a retirada imediata dos filmes de propaganda palestina. O debate prolongado afeta a imagem do evento. Se espalha a impressão de que grande parte das obras expostas tivessem cunho antissemita. Os artistas são vistos injustamente com desconfiança. O número de artistas e ativistas atuantes na Documenta de 2022 é estimado em 1.500. A quantidade exata não se sabe, pois muitos dos artistas convidados também convidaram outros artistas. O romeno Dan Perjovski é um dos poucos nomes conhecidos em nível internacional. Diariamente, ele produz seu jornal horizontal, em frente à estação central de Kassel. No jornal horizontal, ele comenta a situação mundial, assim como os acontecimentos da Documenta, com desenhos e textos. Para isso, conversa sempre com os pedestres à sua volta. Essa é a visão dele de arte: tomar posição, ter impacto na comunidade. Uma arte que ele já praticou até mesmo na Romênia comunista de Ceausescu, deposto em 1989.
e como ele vê o papel da Documenta deste ano. Sou um bom tradutor entre os mundos, entre o sul global e o mundo ocidental, porque não pertenço a nenhum deles. Claro que minha formação é ocidental, a história da arte, minha voz, mas eu também aprendi de outras partes do mundo. Estive na Austrália, na Ásia, descobri outros pontos de vista. Então, acho que posso construir pontes, e acho que essa é a razão pela qual fui convidado para a mostra. A obra principal de Dan Perjovsky nesta Documenta é a representação das colunas da Galeria Fridericianum, o prédio principal da mostra. Também aqui ele emprega desenhos, caricaturas e textos para simbolizar os valores da Documenta. Ele vê com ótimos olhos a proposta do coletivo Juan Grupa de trazer para a mostra a ideia de uma cena artística que se apoia reciprocamente. É assim que essas pessoas vivem em seu país. Lá não há mercado de arte. Você só sobrevive economicamente se você faz parte de uma rede ou grupo. Você ministra oficinas, vende camisetas. Você tem que criar uma estrutura econômica para poder existir. E acho que temos muito que aprender com eles, porque o inverno está chegando por aqui e o dinheiro irá para tanques de guerra. O orçamento da cultura vai ser cortado e vamos precisar colaborar. Quanto às acusações de antissemitismo e a pergunta se o escândalo abafaria o evento, o artista é categórico. Isso só está na mídia, aqui não há escândalo algum, venham ver. É notório, o escândalo incomoda sim, e os artistas não querem que suas demandas fiquem em segundo plano. Nós vamos ao encontro da artista russa Vitória Lomasko. No outro lado da cidade, numa zona residencial, onde não esperaríamos encontrar arte. Em uma igreja desativada há anos, o coletivo haitiano Artist Resistance expõe esculturas multimídia um tanto macabras. Figuras de santos cristãos com crânios humanos reais. Vitória Lomasko é fascinada por essas figuras. No jardim da igreja, ela nos mostra o trabalho que produziu durante a Documenta. Vitória se define como jornalista ilustradora. Na Rússia, por exemplo, ela fez reportagens ilustradas sobre a política de Putin. Com o início da guerra na Ucrânia, ela fugiu de seu país e trabalha agora em Kassel documentando acontecimentos cotidianos. Meu objetivo não é encontrar histórias provocadoras como uma jornalista comum, mas pensar em como podemos nos apoiar mutuamente e compartilhar experiências. Para mim, é um grande desafio falar em inglês com um artista da Indonésia, de países árabes ou africanos. Nesse momento, sei que realmente posso contar a história. E nas conversas com outros artistas, o escândalo das acusações de antissemitismo também é tema recorrente, claro. Quando tentei perguntar a opinião das pessoas a respeito, a reação foi: não queremos problemas, sabemos que o tema é um tabu absoluto na Alemanha, então é melhor deixar que eles próprios falem sobre isso. Muitos dos artistas com os quais Vitória conversou vêm de contextos culturais diferentes e têm outra visão sobre o assunto. Quanto à história de Vitória, o medo da represália russa e o tempo que passou na prisão não aparecem em sua obra, por enquanto. Talvez isso ainda venha depois da Documenta. O coletivo artístico Alice Yard, de Trindade, foi formado em 2006. Yard se refere aos pátios típicos da arquitetura da ilha, áreas de uso comum nas quais as pessoas se encontram. Uma ideia de comunidade que o coletivo quis trazer para a Documenta, construindo um ateliê no qual a comunidade da Documenta pode conviver, fazer contatos e se inspirar.
Foi assim que Kristen Chen descobriu o coletivo quando retornou à Trindade após os estudos de design nos Estados Unidos. Para mim, como alguém que já tinha certa prática e estava em busca de um espaço, foi algo que eu não sei se eu escolhi, mas foi um espaço ao qual eu tive acesso e que me permitiu ter conversas e trabalhar com outros artistas que eu não conhecia quando voltei para casa após meus estudos. E assim, rapidamente, me tornei parte de uma rede de criativos. Trindade é a ilha mais ao sul do Caribe, profundamente moldada pelo colonialismo e suas consequências. Fazer arte ali implica grandes desafios. Até hoje, Trindade foi amplamente ignorada pelo mercado de arte. Razão pela qual Christopher Cozier, um dos fundadores do coletivo Alice Yard, ficou extremamente surpreso ao receber o convite para participar da Documenta. Quando eu era estudante de arte nos Estados Unidos, a Documenta era vista como um evento realizado por homens brancos, velhos e mal-humorados. Com a minha cor de pele, o máximo de acesso que eu poderia ter era como um espectador eloquente, mas não como participante ativo desse diálogo. Em Kassel, os artistas do Alice Yard expõem no pátio de um bar, juntamente com outros artistas de sua rede de apoio. Entre eles, Luiz Vázquez Larroche, por exemplo, com um trabalho que transporta tradições do carnaval caribenho para a Alemanha, tradições profundamente ligadas à história colonial de Trindade. A Documenta não como um local de promoção comercial, mas de troca entre artistas, um local para artistas exporem os temas que os movem. Isso é o que interessa aos integrantes do coletivo Alice Yard. Lineu Serruete participa da Documenta de 2022 não como artista, mas como integrante de um coletivo de pesquisa que oferece formação artística em países africanos. Another Roadmap Africa Cluster é o nome da iniciativa, uma rede de profissionais que se ocupa principalmente com a história colonial do continente e os traços deixados principalmente na identidade e linguagem da população contemporânea. Um dos nossos interesses centrais é lidar com os fantasmas coloniais, como os chamamos. Isso é basicamente o que nos conecta. E como as marcas deixadas pelo colonialismo no continente são um tema extremamente complexo, estamos tentando acionar arquivos, investigar a história e avançar, inclusive, na compreensão de nós mesmos como membros do coletivo. Para o coletivo, a Documenta oferece a oportunidade de aprimorar uma iniciativa conjunta de diversos países africanos, a confecção de material didático para escolas. As oficinas de debate do projeto são abertas ao público. Lineu Serruete lamenta que discussões como essa tenham ficado na sobra da polêmica antissemita. Tem sido uma discussão inevitável na Documenta, mas eu nem sei se quero falar muito sobre isso, porque é um assunto muito carregado e porque, pessoalmente, eu sinto que é um assunto um tanto interno. Eu sou uma visitante aqui e consigo entender alguns dos argumentos de ambos os lados. Muitas pessoas sofreram violência. É um assunto sensível que envolve emoções. Há bases para um diálogo honesto e aberto, mas eu acho que será uma conversa difícil, porque, honestamente, não sei se todas as partes envolvidas estão prontas para tratar do assunto de forma honesta e genuína. A 15ª edição da Documenta é um festival de culturas e artistas de regiões do mundo que não costumam ser conhecidas pela produção artística. Arte política, arte tradicional, arte de grupos étnicos que não se vê em museus. É isso que o público da Documenta veio ver em Kassel, a despeito do escândalo desta edição 2022. O diretor interino celebra o sucesso da mostra, apesar dos pesares.
Eu acho que a história da Documenta teve poucos marcos como este. Meilensteine hat es in der Documenta-Geschichte nur wenig gegeben. É bem provável que o caso do coletivo Juan Grupa ecoe ainda por anos, que a tentativa de conectar artistas e apoiar suas comunidades locais se mostre eficaz, e que nossa compreensão do que é arte se transforme a longo prazo. Mas na função de curadoria do evento é preciso dizer que o Juan Grupa fracassou. Não identificar antissemitismo explícito ou deixar que ele passe como liberdade de expressão é no mínimo negligência. O coletivo reagiu às críticas juntamente com outros artistas da mostra. Estamos bravos, estamos tristes, estamos cansados, estamos unidos. A Documenta 2022 partiu de uma ideia inspiradora, mas o diálogo olho no olho que deveria ter sido travado entre o Sul e o Norte globais ainda nem começou. A própria instituição Documenta sai abalada desta polêmica. Críticos questionam inclusive se a mostra deveria continuar sendo realizada. Fato é que um recomeço será necessário, com uma nova direção e uma equipe artística que leve o trabalho de curadoria a sério. Agora será necessário provar que o abalo nas estruturas não danificou o alicerce da mostra. O Camarote 21 volta na semana que vem. Até lá!